Programa Saúde e Bem-Estar, um oferecimento Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimento financeiro, fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming, com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9, aqui sua picanha é nota 10. Restaurante Coco Bambu, eleito o melhor restaurante do Brasil. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais outro programa inédito. E agora, se você tem dificuldade de fazer exercício, você vai saber quais são os melhores exercícios, quais são os seus benefícios e o que nós podemos tirar de proveito. Porque ele é o Léo Costa, ele é personal trainer, pós-graduado em emagrecimento e treinamento resistido. Vamos aprender como fazer bons exercícios em curto período, definir massa magra, hipertrofiar. Seja muito bem-vindo, Léo Costa. Prazer, Marcelo. É um enorme prazer estar aqui com você, falando hoje. E hoje a gente vai discutir bastante sobre gasto calórico, sobre frequência cardíaca, sobre a desculpa que a gente não tem tempo de fazer aeróbio, fazer musculação, qualquer atividade física na prática, por questões diárias. Vai cair por terra um pouquinho, então a gente vai dar algumas dicas e instruções para que todo mundo consiga atingir um nível de saúde mínimo e qualquer objetivo que a gente queira aqui chegar, a gente vai ter um norte para onde a gente vai aqui hoje, né? Porque às vezes precisa de pouco tempo diariamente e a gente já tem grande resultado. Pouco tempo. Uma das questões que mais interferem hoje em dia é que as pessoas elas começam todos os projetos físicos e não terminam. Por quê? Já começa com uma pressão muito grande de começar uma dieta, de modificar o estilo de vida do nada, a partir do zero, e ela não entende que todo o percurso da vida dela será afetado. Noites de sono, questões familiares, questões de estudos e serviço. Então, quando a gente consegue atingir o mínimo de atividade física diária e consegue sustentar isso por pelo menos 21 dias, passa a se tornar um hábito. 1 mês, 2 meses, a gente começa a ver resultado. E todo mundo sabe que quando a gente começa a ver resultado, a gente não para. Seja um esforço físico, seja aumentar um salário, seja um carro melhor. Sempre que você vê que você está no nível melhor, a tendência é que você nunca mais queira voltar para esse estágio anterior. É que a gente sente que está no caminho certo, No né? caminho certo. Só que às vezes, posso estar errado, mas que eu percebo que às vezes as pessoas são muito imediatistas, né? Muito imediatista. Começou 2, 3 dias de exercício, ou uma semana, já pensa, não perdi nada. Nada. Olha, tô dolorido, tô sem energia, E não eu tô fazendo exercício, eu vou voltar a comer errado e vou voltar a minha vida desregrada. Mas não é isso, né? Não é isso. Uma das questões, inclusive, sobre a musculação que interfere muito é sobre a força. Então, a pessoa começa, uma semana ela vai estar quebrada, vai estar com dor no corpo todo. Na segunda semana, essa dor já amenizou. Assim, né? Não, escova o dente, parece o tique. Ela começa a adquirir força muito mais rápido do que ela perde massa gorda. E isso acaba chateando alguns praticantes e iniciantes, porque a pessoa começa a entender que ela está ganhando força, mas esteticamente não mudou. E na verdade é um processo natural, fisiológico. A gente tem um ganho de atividade neural que é muito mais forte, muito mais rápido no início do que a perda de massa gorda. Então é um processo muito comum acontecer uma certa frustração, na verdade, aquela chateação, porque a pessoa começa a fazer a musculação de segunda, quarta e sexta, ela começa a desenvolver força, mas na verdade o corpo esteticamente não muda. E se ela der um período, alguns estudos comprovam de pelo menos 12 semanas, ela começa a ter um impacto na mudança corporal e física dela. Então isso é muito importante também passar, que todo começo ele vai ter uma evolução de força, de atividade neural, mas não necessariamente de perder massa gorda e nem de ganhar massa magra também. São processos que eles acabam se cruzando lá na frente, e lá na frente você começa com a constância dos dias a perder essa massa gorda. Então é importante ter a regularidade. Contando uma historinha rapidinho, né, que a gente vê a criança naquele gira-gira, né? Certo. O primeiro movimento do gira-gira, ele é difícil. Depois que embala, sai daí. Então, o que é nosso objetivo aqui do programa Saúde e Bem-Estar, que nós chamamos aqui nosso querido Léo Costa, é para trazer essa consciência, e nós vamos mostrar agora o beabá
de vários tipos de exercício, frequências cardíacas, que ele queridamente preparou para a gente aqui no primeiro slide, que é sobre frequência cardíaca de repouso e frequência cardíaca máxima. Fala para nós um pouquinho da importância da frequência cardíaca, você que vai começar exercícios. A frequência cardíaca máxima, como a gente pode até avaliar aqui, ela tem um padrão que segue basicamente entre 50 até 80 batimentos por minuto. Você que está em casa aí, então, está se perguntando agora como a gente vai conseguir aferir essa frequência cardíaca. Então, básico e rapidinho. Pega seu pulso aí em casa agora, afere lado esquerdo, em cima, proximal ao pulso, e você vai achar o batimento cardíaco. Faz aí, Marcelo. Achou? 1 minuto tem 60 segundos, certo? Certo. A gente vai então dividir por 15 segundos. Por 15? Vai contar rapidamente. Começar agora, já vai começar. Vamos contar. É. Segura aí, vamos ver quanto que deu. 15 segundinhos. Certo. Finalizando. Quanto deu aí no seu? 15. 15. Então 15. 1 minuto, 60 segundos, a gente contou 15 segundos. Então 15 vezes 4, 60 batimentos por minuto. Tô certo? vivo, tô morto, tá Marcelo, morto, vamos ver. Marcelo tá na faixa ali de 35 a 45, aproximadamente, é isso, certo? Em idade? Sim. Então a gente está com uma frequência ali ó, de aproximadamente 60, excelente, em repouso, certo? Seria aqui. Excelente. Isso, excelente. Partindo dessa premissa que o Marcelo está com a frequência cardíaca excelente, volta naquela continha ali para mim agora. Tá. A gente vai usar uma conta básica, que é uma fórmula de Carvone, onde a gente vai achar 220 menos a idade. Então, 220 menos a idade, Menos 45, 45 vai dá dar 175. 175 batimentos por minuto seria a frequência máxima indicada, saudável e segura para que o Marcelo possa manter uma atividade física com máxima segurança. Então é 220 menos a idade. 220 menos a idade. Então, você que está em casa, 220 menos a sua idade, você vai ter uma frequência cardíaca máxima para você atingir uma zona de intensidade. Passando agora o próximo slide, Certo. a gente vai entender um pouquinho por que a gente fez essa conta. Percebam aqui então que aqui a gente tem as zonas onde a gente começa muito leve e acaba numa frequência máxima. Muito leve essa parte cinza aqui, né? De 50% a 60%. Isso, muito leve, por quê? Ajuda na recuperação física. Então quem está em casa, não pratica absolutamente nada, vai começar atingindo essa frequência muito leve, que é básica, que ela não gera nenhuma capacidade a mais. Ela vai ajudar na sua recuperação diária e física. Então, para quem está começando, ele tem que começar devagar, Isso. respeitando seus limites, é Perfeito. trabalho educativo. Que é uma caminhada de rua, por exemplo, aquela caminhadinha de domingo, de manhã, onde você sai sem o compromisso de atingir um gasto calórico, uma frequência cardíaca, seria esse muito leve. Sim. Passando agora entre 60% a 70% da frequência cardíaca máxima, a gente está agora na zona de queima de gordura. Então essa zona de queima de gordura, para quem está em casa e quer perder peso, né, perder o máximo de peso possível, seria legal realizar atividades que você fique na casa de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima. Então, na perda de gordura, eu uso essa frequência. Você usa ela, É mais eficiente para perder peso? é mais eficiente. O quadro ao lado, se você quiser dar um zoom até, ele exemplifica os sistemas energéticos que todo o corpo tem para se movimentar, para fazer força do zero. Percebam aqui que do 0 a 10 segundos ali, a gente vai usar o sistema de ATP-CP, que é o de creatina fosfato. Que cor que é a linha? A cor azulzinha aqui, ó, clarinha aqui, ó. Sim. Tá vendo? Que ela dura até 30 segundos de esforço. De 30 segundos até 5 minutos, a gente tem uma prioridade do carboidrato como fonte de energia. E após 5 a 6 minutos, e independentemente agora da quantidade de esforço, seja 1 hora, seja 2 horas, seja até mais, você está usando mais a gordura como fonte de energia. E certo? essa gordura é essa linha vermelha? Isso. Ela que vai. Essa roxa aqui, ó. A roxa. Essa roxa. Então aqui que é queima de gordura. Isso, a linha roxa. Tá. Agora, por que a gente está falando disso? Isso, Tá? Essa é a parte que faz agora o fechamento.
Quando a gente começa a aumentar demais a frequência máxima cardíaca, a gente está recrutando, está mobilizando mais carboidrato como fonte de energia, certo? Certo. Quando a gente está em moderada para leve, a gente está mobilizando mais gordura como fonte de energia. Essas são as duas variáveis. Não parece, mas o tempo voa, a gente já volta com os tipos de exercícios que vão ser hipertrofia e definição e também quais exercícios que você vai perder gordura. Aguenta aí o break e já voltamos. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com o Marcelo Menino, falando sobre exercícios, e você está aprendendo qual é a faixa de gordura. Está aqui com o nosso personal trainer, Léo Costa, e ele mostrou para a gente que é de 60% a 70%, Isso. que é onde você tem mais benefícios de perda de gordura. E aí você ia falar sobre os exercícios. Fala para nós um pouquinho dos exercícios. Exatamente. Então agora aqui a gente tem uma ilustração sobre o que é exercício aeróbio e anaeróbio. Eu não vou entrar em questão fisiológica, que aqui a gente demora muito para conseguir explicar, mas resumidamente, exercício aeróbio são exercícios que a gente não tem pausa, eles são cíclicos. Como aqui uma caminhada, uma corrida, um andar de bicicleta e uma dança. Exercícios que você não tem pausas para descanso, você está em atividade aeróbia constante. Sim. Exercícios anaeróbios, eles precisam de uma pausa para que tenha uma oxigenação e você consiga de novo utilizar o carboidrato como fonte de energia inicial. São exercícios que a duração tem como fonte principal um tempo curto, sprints e uma intensidade muito alta. Por exemplo aqui, levantamento de peso, a boa e velha musculação. Na musculação, uma série de supino tem uma duração média de 30 a 40 segundos, onde você atinge a sua falha e você faz uma pausa. Essa pausa caracteriza um exercício anaeróbio. Eu tenho uma dúvida, antes de você terminar do aeróbio. O que vocês falam pra gente fazer até falhar? Eu não quero falhar. É uma questão boa essa aí. Não, vai até falhar. Essa é uma questão boa. Aí eu empurro, não, agora falha na caída. Porque tipo, eu tô subindo, não aguenta, aí você ajuda. Aí na hora que tô caindo, você vai daqui a pouco. É, por a quê? falha. Por que vocês falam, ó, vamos até falhar? Isso, falha por quê?
Nessa questão, o corpo vai sempre se adaptar à carga que você está em questão ali, certo? O corpo, como a gente sempre ouviu, ele não entende, ele não conta, ele não sabe que estímulo ele está recebendo. O meu corpo ou o corpo do personal? Geralmente, Você aguenta mais. o corpo geralmente, né? Por que a gente então atinge a falha? Porque a gente busca atingir todos os miofilamentos daquele músculo que está atuando, seja peitoral, seja quadríceps, seja uma panturrilha, para a gente atingir a capacidade máxima dele de fazer força, para que no dia seguinte você atinja uma supercompensação, que é o nome dado a todo estímulo que você recebe. Quando a gente tem um estímulo muito grande, o seu corpo ele vai acabar causando um dano muscular que vai romper as fibras locais, e nessa recuperação, ele exige que você aumente a força e aumente o tamanho das fibras para que você, no dia seguinte, possa suportar pelo menos aquela carga. Só que você faz o quê? Meses, tá? Isso a gente fala de meses. Você vai sempre estar aumentando a sobrecarga, vai estar sempre aumentando o estímulo. Então, você vai sempre modificando um machucado o tamanho do bem, dele. vamos dizer Exatamente. assim, no músculo, e ele vai ficando mais robusto, mais bonito, igual você tem aqui a diferença de hipertrofia Exatamente. e de definição. Essa é uma diferença muito grande que a gente vê, né, em academias, crossfit, enfim, né, a diferença de um cara grande, um cara forte e um cara seco, né? O que é essa diferença aqui? Na verdade, ambos eles têm bastante força, mas aqui o que vai estar mudando de verdade é a composição corporal deles. No quadro à direita, a gente tem um cara muito forte, pode ser um powerlift, na verdade, onde ele tem a força muscular muito maior do que um cara menor do que ele, um cara mais seco, certo? Geralmente o volume muscular dele é muito maior do que um cara sequinho, só que o volume de gordura também é maior, a composição corporal dele é maior. Nesse caso, ele não está visando a estética, o corpo dele, esteticamente, é deixado de lado, porque ele precisa ser mais forte para participar do esporte que ele faz. Um cara definido, ele já visa a estética como função principal ali. Então ele não se importa muito se ele pega 50 no supino, se ele pega 100, se ele pega 200. Não importa muito essa carga para ele agora, mas importa ele ter um corpo mais slim. E quanto mais músculo para um corpo em questão de gordura mais seco. Então a ideia desse cara aqui é ganhar o máximo de músculo possível e manter o percentual de gordura dele mais baixo possível também. Entendi. Essa sempre vai ser a ideia. Entendi. Essa é a diferença de hipertrofia e definição. Exatamente. Então, na realidade, o definido é o que está com a barra Isso. aqui. Exatamente. E o outro, ele tem mais força, mas ele também tem uma massa de gordura maior também, em função das atividades que ele desenvolve. E a gente tem até um guia hoje em dia de percentuais. Então, homens abaixo ali dos 15% já começam a aparecer os gominhos do abdômen, que é esse músculo, todo mundo já tem ele com esse formato assim, mas conforme você tem uma gordura mais elevada, ele acaba sumindo. Então, homens acima de 15% já começa a ter essa aparência estética. Mulheres ali abaixo da casa dos 20, 22 para baixo, quanto mais baixo melhor, 20, a gente começa também a ter uma estética um pouco melhor. E eu tenho uma dúvida também, porque vocês não batem tanto na tecla do peso. Vocês falam que o que importa é a bioimpedância, porque na bioimpedância a gente tem vários dados. Exatamente. O que é a bioimpedância, para quem nunca ouviu esse termo ou sabe pouco? Bioimpedância, então, é uma avaliação, hoje em dia, feita de uma forma mais fácil, que não existe tanto protocolo assim, não existe tanto material onde você faz subir em alguma balança, né? Seja bipolar ou tetrapolar, que ela tem uma aferição em 4 polos ou 2 polos, e ela faz uma leitura corpórea geral e dá um índice indireto, ela não é totalmente segura, mas ela é indiretamente positiva, para índice de massa gorda, massa magra, densidade óssea e composição de água que o seu corpo tem ali. Certo? Isso que dá na questão. É isso que ela vai estar aferindo ali. Quando a gente olha o ser humano por fora, né, cada um tem suas curvas. Certo. Mas tem gente que é magro, mas tem muita massa de gordura. Exatamente. E tem gente que às vezes você olha, o cara é grande, mas ele tem muita massa muscular. Perfeito. E aí, você trouxe esse slide, olha a diferença de tamanho, pessoal, aqui, né? Fala um pouquinho para nós aqui, Léo. Quer ver, ó? Da diferença dessa imagem amarela, que é o tamanho da gordura de 1 kg. 1 kg ali, olha o tamanho. E olha 1 kg de músculo. Olha como é diferente, né? Aquilo, os dois pesam 1000 gramas.
Aqui no caso aqui, a gente tem um bodybuilder, um atleta, né, provavelmente de musculação, que atingiu 90 quilos e um percentual de gordura muito baixo. Então ele tem muito mais quilo em músculo e muito menos quilos em gordura, volumes bem menores. O lado direito a gente tem um sedentário, provavelmente, onde ele tem também o mesmo peso na balança bruta, mas a composição corporal inversa. Ele tem muito menos músculo, né? E tem muito mais gordura, inclusive a gordura visceral, que são as gorduras que estão alojadas na região dos órgãos e vísceras, daí que vem o nome vísceras, né? Então se a gente pega um sedentário, à esquerda, atleta, praticante de atividade física, além de ter um baixo percentual de gordura, ele tem um baixo percentual de gordura visceral, o que metabolicamente falando seria o ideal. E o cara aqui ao lado, ele é sedentário, por isso ele tem um acúmulo de gordura muito maior e consequentemente tem também uma gordura visceral que gera muitos riscos de câncer, doenças, síndromes metabólicas, né, ao longo da vida, e está mais suscetível a ter doenças por não praticar atividade física e por estar com uma composição corporal completamente fora do que seria a composição de uma pessoa saudável. Então, vou fazer uma pergunta direta agora. Se eu estou lá em casa, eu sou meio gordinho, estou meio obeso, né? Falava obesidade 1, 2, 3, tem classificação, mas eu estou obeso. A melhor forma de eu perder gordura é eu fazendo aquele cálculo que você falou e trabalhando aquela zona de queima de gordura. Isso. Ou não? Sim, mas eu vou um pouquinho mais além então. Isso. Rapidamente aqui. Para a gente perder gordura é matemático, caso matemático. Se tiver comendo mais do que está consumindo, vai engordar. Seja você alto, baixo, magro, gordinho, mesmo fazendo exercício, mulher ou homem, mesmo praticando exercício, se você comer muito, a somatória final, se você estiver em superávit calórico, com um aporte calórico maior, vai engordar. Isso é fato, tá? Se você quer perder, somando atividade física com a sua taxa metabólica basal e você estiver comendo menos, você vai perder peso. Isso é fato, isso é comprovado com estudos. Perder peso é matemática. Matemática. E metabolismo basal é eu estar em repouso? O que é o basal? O basal, então, é sem incluir atividade física. Eu gasto, por exemplo, 2.000 calorias para manter o meu corpo parado, sem consumo, sem a adição de exercício, né? Então, uma dica prática aí, para quem está em casa, é fazer exatamente isso aí. Passar com um nutricionista básico, fácil, que vai direcionar a sua ingestão calórica. Isso é ponto número 1. Número 2, não menos importante, é incluir atividade física antes de qualquer coisa, tá? Seja caminhada, seja crossfit, seja musculação, patins, bike, não importa. Para você dar um passo inicial. E aí, o terceiro ponto, não menos importante, é você ter como objetivo, né, e atingir o seu objetivo. O meu sempre foi de ganhar peso. Eu então era muito magro, sempre fui muito magro e queria ganhar peso. Concorda que se eu fosse andar de bike, eu não estou construindo massa muscular? Se eu fosse correr somente na rua, eu não estou treinando para ganhar massa muscular. Então eu estou bem vascularmente falando, mas eu não estou construindo massa muscular. Então você em casa não espere ficar forte fazendo atividades somente aeróbia. E você que quer reduzir peso, né, não tem como fazer isso sem uma dieta. Então você pode se matar de fazer exercício físico. Se estiver comendo a mais, estiver com uma dieta em superávit calórico, você vai engordar, seja você acordando 4 horas da manhã para fazer corrida, cardio em jejum, que seja. Se a soma final do seu dia estiver comendo mais, você vai engordar. Meus queridos, se você estava em dúvida de fazer exercício, agora você sabe sua frequência, como medir, sabe quais são as zonas de gordura, de queima de gordura, a zona aeróbica, e também sabe que é importante comer menos, para senão não tem como. Eu quero agradecer você, Léo Costa. Obrigado pela presença, obrigado pelo bate-papo. Obrigado, eu, com certeza. Vocês também em casa, aí, se não começou o exercício, comecem, porque realmente em todas as nossas entrevistas nós temos lá. Faça um exercício, se alimente adequadamente e durma bem. 2024 então, já deveriam estar fazendo isso, não pode ficar parado. Esse programa vai inspirar vocês a isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima Opção de Bem-Estar com Marcelo Menino.
Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimento financeiro? Fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming. Com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Restaurante Coco Bambu. Eleito o melhor restaurante do Brasil.